Estão vendo essas imagens? Pois é, pessoal, estou aqui no aeroporto. Vou relatar para vocês um pouquinho dessa saga de retornar para casa em tempo de coronavírus. Tô meio surda, mas vamos lá. Pessoal, vocês estão vendo, né? Isso é o aeroporto Charles de Gaulle de Paris. Não parece, mas não tem uma viva alma, tirando eu e, falar baixinho, alguns chineses que viajaram de Amsterdã para cá comigo. E eu acho que daqui eles vão seguir rota para casa deles, né? Lógico. Estão retornando também. Gente, é uma coisa assim estarrecedora. Por que eu falo? Eu viajei dia 10, não, dia 11. Foi dia 11 de março. Cheguei a Lisboa dia 13, dia 12. No dia 13 houve o estado de emergência decretado pelo governo português diante do Covid-19. Enfim, eu fui para passar férias, tal, de boa, mas não era isso que a gente pensava, né? Ninguém sai do seu país para ir para um outro para ficar em quarentena. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Mas de todo não foi tão ruim assim, né? Aproveitamos para ver a família, conviver mais, enfim, se alimentar de carinho, né? Porque eu já conhecia Portugal, já tinha estado lá há algum tempo atrás, há 2 anos atrás. Paris também, já tive a oportunidade de vir e ficar aqui também. Então foram umas férias assim bem inusitadas. Eu acho que nunca mais vai acontecer com ninguém esse tipo de férias. Eu acho que não. E aí eu fiquei lá até o dia 9. Aí dia 8 o presidente decretou um outro estado de emergência especial para Páscoa, que bloqueou total, 100%, todos os aeroportos, né? Todas as entradas e saídas, para evitar a contaminação por ocasião de comemoração da Páscoa. Enfim, então ninguém entrava nem saía, nem nas rodovias, nem no espaço aéreo, não tinha possibilidade. Resultado disso, o que foi? Aconteceu o cancelamento da minha passagem pela companhia. E eles não me retornaram, eu tive que ir para o aeroporto, e lá no aeroporto que eu fiquei sabendo que estava tudo trancado, tudo cerrado e não tinha condição de embarque. Quando foi à noite, quando eu cheguei em casa à noite, aí no meu e-mail estava lá uma mensagem da companhia explicando, né, mas não me explicou antes, explicou à noite, através do e-mail, o que tinha acontecido. Decorrente dessa situação, eu tive vários problemas no trabalho, inclusive, mas tudo bem, tranquilo, né? Ninguém imagina e ninguém pensa ou deseja isso para si nem para o próximo, que é uma situação difícil. Você está num outro país, você ficar um bom tempo lá e na hora de você retornar, você saber que você não vai retornar. É terrível isso. Mas o que aconteceu? A medida foi cumprida, né, do dia 9 até o dia 14, até o dia 13, 0 horas, quer dizer que o aeroporto abriu dia 14 de novo. E aí, diante dessa situação, eu entrei em contato com o consulado, eles me responderam imediatamente, foram bem prontos para responder, isso eu não posso reclamar, foram ótimos, excelentes, muito prestativos. E só que pelo calendário da embaixada, haveria 2 voos humanitários, um dia 17, se eu não me engano, e outro dia 24. E eles falaram que pela minha situação eu não embarcaria no primeiro porque seria de prioridade. Aquelas pessoas que têm doenças, que têm crianças, né? Lá tem muito brasileiro que devido ao Covid agora, esse estado de emergência, não estão conseguindo honrar com seus compromissos, com a sua renda, e que tem família, tem filhos pequenos, né? As escolas estão paradas, tudo está parado, tudo absoluto está parado.
Então, o que que acontece? Eles resolveram retornar para o país, né? Porque próximo da família fica mais suave toda essa situação. E então eles me falaram, pelas características suas, você não embarca nessa primeira leva. Ok. O que que eu fiz? Recorri para as companhias, né? As que estavam operando ainda, para que eu conseguisse uma passagem. Gente, quando eu vi o valor da passagem, eu quase morri, né? Porque eu falei assim, meu Deus, 12 mil, 10 mil, não tem condição. E sem falar para vocês os trechos, depois eu conto esse trecho meu aqui, como que tá sendo, tá? Sem falar dos trechos, que é todo fragmentado, porque não tem voo, não tem conexão, os aviões, né, da maioria dos países estão no pátio, parado. Então, para você montar um voo com conexão, com um intervalo bem pequeno de conexão nos aeroportos, praticamente fica impossível. É isso mesmo que aconteceu comigo, depois eu falo com vocês. Aí consegui uma passagem por um preço razoável, com esses trechos todo fragmentado, como eu estou falando. Ok. Embarquei hoje, né? Tive assim o desprazer de chegar no aeroporto de Lisboa e ver a situação das pessoas que estão lá realmente aguardando o voo humanitário. É uma situação triste, gente. Só quem precisa do voo humanitário, que não tem condição, não que eu tenha, não é isso. É que eu falo assim. Por exemplo, uma família que está lá com um filho pequeno, né? Perdeu o emprego, a renda está devendo, não tem nada. O que ele vai fazer? Ele vai se socorrer da família no Brasil, né? Então a prioridade era para quem? Para os idosos, para os enfermos, para os pais com crianças, né? E essas pessoas que estavam em situação de vulnerabilidade, que não era o meu caso. Então eu pensei, eu posso ir no dia 24 no voo humanitário. Como eu consegui esse voo? Eu falei, eu vou, já deu, né? Já deu, o que tinha de dar já deu. Aí peguei e quando foi hoje cedo, ai que cabelinho horrível, quando foi hoje cedo, embarquei, Lisboa, Amsterdã, Paris, e aqui estou eu. O que eu quero falar para vocês é o seguinte, gente, eu sei que todo mundo fala de coronavírus, eu sei que tem muito temor, tem muita conversa furada, esse aqui é um café que está fechado. Tem muita conversa furada, tem muita conversa chata, tem muita histeria, mas tem muita verdade. Muita, muita, muita verdade. Pessoal, eu já passei por esse aeroporto de Paris, eu já passei pelo aeroporto de Amsterdã. São os dois aeroportos, acho que mais luxuosos, sem falar da Ásia, né? Porque eu conheço a Europa. A Ásia eu não tive o prazer de ir ainda, mas Paris e Amsterdã, sabe? E eu fiquei horrorizada quando eu passei por Amsterdã, eu não acreditei. Eu passei naqueles corredores vazios, silenciosos, absolutamente fechado, totalmente fechado. E lá nós ficamos o quê? Muito pouco tempo. Eu cheguei lá 2 horas, 2h15 nós embarcamos, 2h30. Quando foi 3 e pouquinho eu já estava aqui. Então foi um voo assim de 50 minutos, muito rápido. E eu quero dizer para vocês o seguinte, a situação é feia. O aeroporto abandonado praticamente, né? Só para essa emergência mesmo. E aí eu começo a entender por que um voo, né, Paris, São Paulo, Lisboa, São Paulo, está custando 10 mil, 12 mil reais, 16 mil reais, 8 mil reais, né? Eu estou falando esses valores, mas o que acontece? Esses valores, eles variam. Quanto mais longe a data, ele fica mais barato. Por exemplo, eu quero hoje, 12 mil, 17 mil, entendeu? Dia 24, vou colocar na agenda dia 24. Quem sabe 24 você consegue pegar um lá por 10 mil, 8 mil reais, né? E aí no avião, a hora que eu entrei, eu percebi que assentavam 2 passageiros, pulava um banco, assentavam mais 2, pulava outro banco. A primeira classe,
São 4 bancos, né? Sentava um, pulava um, sentava um, pulava outro. E na sequência de bancos, da numeração também, 1, 2, 3, era assim também, né? Para garantir aquela medida de segurança do distanciamento seguro, né? Então foi uma coisa que me surpreendeu bastante. Aí eu comecei a entender por que os voos estão nesse preço. E outra coisa, e a questão da alimentação também, não serve alimentação, tá? O máximo que eles estão servindo é aquele kit que já deixa no banco, você já tá ali, o seu assento já tá ali, o seu kit certinho, não? É tudo muito, assim, prevenido mesmo, organizado, né? E de Amsterdã para cá também não teve nada em absoluto, nem o kit teve somente a água, também que é um voo muito rápido, 50 minutos, né? Então não justifica, né, a alimentação, né, nesse trajeto. Mas o que eu quero falar, assim, gente, é a questão da seriedade do que está acontecendo. As pessoas não veem o vírus e elas não acreditam no vírus. E elas não teve ninguém na família doente, não passou por nenhuma situação parecida, então elas continuam na rotina delas, né? Eu não critico quem queira trabalhar, eu não critico quem queira ficar parado, eu não critico o empresário, eu não critico ninguém. Só que o que eu estou querendo dizer aqui é a seriedade dessa pandemia, a invisibilidade da pandemia que deixa as pessoas às vezes muito tranquilos, muito à vontade, né? E não deveria, é sério, tá? Gente, é uma questão mundial. Nada no mundo, na história da humanidade, né? Eu falo assim, teve as pestes, teve as epidemias, sim, morreram muitas pessoas, morreram, sim. Mas o que está acontecendo agora é uma coisa assim, eu não tenho nem palavra para nomear. É uma coisa assustadora, real, embora seja invisível, mas real, né? E é angustiante, porque hoje, a hora que eu embarquei lá em Lisboa, eu me deparei com algumas pessoas, não sei se eram coreanos, chineses, não sei dizer a nacionalidade, só sei que eram asiáticos. E eles estavam assim, extremamente equipados, sabe? Com a roupa normal, uma capa, um macacão, né? Um macacão, uma capa em cima, um calçado especial que ia até o meio da perna, um capacete que vedava total o rosto, a não ser com a parte para respirar, para colocar máscara, e além do óculos. Uma coisa incrível. Lembra do ebola, quando teve a questão do ebola, infecção por ebola? Como que eles se preveniam para não ser contaminados pelo ebola? Eles estavam vestidos mais ou menos daquela forma. Eu comecei a olhar aquilo, começou a me angustiar. Eu comecei a lembrar, sabe, da epidemia do ebola e começou a aparecer um monte de gente daquele jeito. Aí eu fiquei entendendo que a maioria deles eram os asiáticos, né, ou coreanos ou chineses, não sei dizer a nacionalidade correta. Mas me deu uma angústia, eu fiquei muito, assim, meio que apavorada. Eu sou medrosa, eu falo a verdade, eu sou medrosa, não sou uma pessoa assim de muita coragem. E pela imensidão do aeroporto vazio, das filas, né, e do distanciamento pessoal, as pessoas assim, um com medo do outro, né, as crianças sendo repreendidas, né, a não se movimentar dentro do aeroporto, a não sair próximo dos pais, que tinha algumas crianças pequenas que acho que estavam retornando, né, não sei se de férias ou para casa, não sei, famílias. E eu fiquei assim, me deu falei, nossa, meu Deus. Em todos os cantos, onde existem pessoas, famílias, né? Tem um coração ali que está angustiado, que é uma situação assim, apavorante. E eu tô saindo do país, gente, tô vindo de Portugal e eu tô vivendo a realidade de Portugal. Eu vivi os 30 primeiros dias, a primeira edição da medida de emergência e a segunda. E está em vistas agora de editar o terceiro decreto, né, que estende a medida de emergência. Sinceramente, eu vi um povo muito disciplinado em Portugal. No dia 13, quando foi para a rede nacional, para a TV, né,
o discurso do presidente, olha, houve um toque de recolher absoluto no dia seguinte. Eu tive que sair com a minha irmã para comprar um aparelho de TV, porque nós ficamos pensando, nossa, nós vamos depender muito da TV esses dias, né? Porque a gente não pode sair, não podia, até então, no dia da medida, ninguém falou se você podia sair, fazer uma atividade física ou não. Então eu fiquei apavorada, minha irmã também ficou, enfim, virou aquele caos, né? A gente ficou com o coração muito angustiado. Aí nós saímos para comprar um televisor, porque falaram que uma loja de informática de um determinado shopping estava aberta. Trabalhando dentro das medidas de segurança, estava aberta. E aí lá fomos nós, né? Comprar esse aparelho de TV. Mas, gente, como eu fiquei impressionada. Um dia antes, quando eu cheguei, eu passei pela Praça do Comércio, um ponto turístico de Lisboa, os restaurantes, assim, abarrotados de gente, né? Já tinha proibido as casas noturnas, os bares, as aglomerações, né? Nos barzinhos, em boate e tal. Mas dos restaurantes até então não tinha. Então, um dia anterior, quando eu passei, os bares estavam abarrotados, estava fantástico, maravilhoso. No outro dia, quando eu voltei para comprar a televisão com a minha irmã, nossa mãe, as cadeiras já estavam amarradas, sabe? Quando eles amarram, passam aquela corrente assim, fecham, encostam no local, estava assim. A praça, você olhava, estava aquela volta assim, aquela praça imensa, vazia. Então eu comecei a entender a seriedade, a gravidade daquela medida, né? O porquê daquela medida. E comecei a admirar também o povo português e os nossos, né, que estão lá também, né? Como que são disciplinados, como que são obedientes, entre aspas, né? Então, entendem a figura também do líder, né? Do presidente Marcelo Rebelo. É uma figura fantástica, cativante, humilde, muito pacífica para explicar, para convencer, né? Fala de uma forma que convence naturalmente. O primeiro-ministro também, Antônio Costa, uma outra pessoa também. É lógico que todos nós temos defeito, gente. Ninguém está falando que é perfeito, nada disso. Mas são pessoas assim com um trato tão grande, com tanta experiência de tratar dessas questões, né? Como ele mesmo disse, né? São experiências mesmo, né? Que já passaram, afinal de contas, Portugal é o povo que nos colonizou, né? As nossas origens estão lá e já vem de guerras, muitas conquistas, muitas perdas, muitas vitórias, e eles sabem como, conhecem as estratégias, né? E com esse inimigo invisível, eles foram bem mais prudentes, bem mais rigorosos, e o resultado está sendo colhido agora, né? A questão da infecção, das mortes, além de levar a informação de que, para quem não conhece, mas a maioria das pessoas sabe, Portugal é um país de uma população idosa, né? Mas mesmo assim, o índice de morte lá em Portugal não foi uma coisa assim que a gente pensou que seria assim 3 vezes mais. Por quê? Porque ali é um canal, né, de fluxo muito grande também, não só de turista, mas de outras pessoas, de outras nacionalidades que vêm ali, porque é um país assim muito, muito humano, muito acolhedor, né? Mas eles estão colhendo fruto hoje com a colaboração da sociedade. E oxalá, né, nós brasileiros, né, e outras nações também, aprendam com os bons exemplos a questão da disciplina, né, de ouvir, né, porque a gente é muito assim pronto para revidar, né? Eu tenho observado isso bastante nas redes sociais ultimamente, quando às vezes você mexendo no Facebook, alguém coloca uma opinião, outra pessoa não sei de onde que aparece, vai lá e responde, aí o outro responde, briga e ofende e aquela coisa. Então, é igual eu falei para uma menina esses dias, né? Eu comentei, ela falou alguma coisa, eu falei, meu amor, rede social é uma terra de ninguém, né? Então a gente não pode se ofender com a livre expressão das pessoas. É uma terra que todo mundo pode falar o que quer, inclusive você falar o que você quer, né?
Mas eu comecei mais, gente, a falar sobre a questão da seriedade do Covid-19, né? Das medidas de contenção que todos os países, os líderes, né, bem, não posso dizer, diplomático, vou dizer essa palavra, bem diplomáticos estão tomando para preservar a vida em primeiro lugar. Porque o princípio básico de toda nação, de todo líder, de todo chefe de Estado, é manter em primeiro lugar a garantia da vida, né? A vida primeiro e depois a economia. A gente sabe que uma coisa está bem atrelada à outra, né? A gente não vive sem economia, né? Desde que deixamos de ser sedentários, coletores, né? Depois nos tornamos sedentários na história da humanidade. Nós dependemos de produzir para sobreviver. A gente sabe disso. Mas é de bom tom também ponderar, né, que em primeiro lugar a vida e depois os outros bens. A vida em primeiro lugar. Mas era isso que eu queria falar, gente. Eu não sei se isso ajuda, se atrapalha, mas é a minha opinião, né? Falando de uma situação que eu estou vivendo, que eu estou vendo na prática, porque agora eu vou ver o que está acontecendo no meu país. Porque desde que estourou a primeira medida, eu estava fora, eu estava em trânsito no outro país. Agora, retornando para o meu país, é que eu vou saber como estão as coisas lá. A gente ouve, mas a gente tem que estar lá para ver, né, como que funciona. Ainda vou ter que cumprir a minha quarentena lá, né? Tenho que fazer meu teste de despiste também de Covid-19. Creio em Deus que não será nada, não vai ter nada, vai dar negativo. Mas eu tô voltando e gostaria assim de que quem tiver paciência para ouvir esse vídeo, que ouça e considere essas informações da invisibilidade desse vírus e do potencial letal que ele tem. Não é brincadeira, é coisa séria. Um grande abraço, obrigada.